Deixe a graça de Jesus entrar na sua vida, na sua casa, no seu coração nesse dia. Que bom estarmos juntos para refletirmos mais na palavra do Senhor. Temos aqui a nossa vida centrada na sua palavra, para que os nossos caminhos possam ser dirigidos por Ele, né? A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor para a minha vida e para a sua vida. E é a meditação na palavra de Deus, é o tempo que nós gastamos refletindo na palavra que faz com que o nosso coração seja iluminado e a gente possa então conhecer os caminhos do Senhor, né? O salmista pede lá no Salmo 70, Senhor, ensina-me os teus caminhos para que eu possa andar nas tuas veredas, né? Nós queremos andar nos caminhos do Senhor, nós queremos andar nas suas veredas. E nós temos falado aqui nos nossos últimos encontros um pouco sobre os atributos de Deus. Quem é o Deus que nós servimos? Quem é o Deus cristão? Essa é uma boa pergunta. Em dias em que tanta coisa é falada a respeito de Deus, tantos livros, né? Eu acho que a igreja cristã nunca teve tantos livros, tanto material à sua disposição para nos ensinar como ter um relacionamento com Deus, para nos ensinar a viver uma vida de intimidade com Deus. Mas a pergunta é, qual é esse Deus? Qual é o nome dele? E de acordo com o Novo Testamento, o nome do nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? O nosso Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E como é que nós podemos adorar esse Deus? De que forma nós podemos nos aproximar dele? O que podemos dizer sobre ele que faz com que ele receba o nosso louvor, a nossa adoração, ele receba a nossa vida como expressão de culto a ele? Então nós podemos e devemos adorá-lo conforme ele se faz conhecer nas Sagradas Escrituras. E já falamos aqui alguns atributos tão importantes sobre ele. Ele é santo, ele é todo conhecedor e no dia de hoje eu gostaria de meditar com você em Colossenses capítulo 1 para falarmos um pouco sobre uma outra qualidade, um outro atributo de Deus, que é o fato de Deus ser completamente poderoso. Olha o que o texto diz, Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Nós temos uma tendência, acho que é uma tendência natural de cada um de nós, natural entre aspas, é uma tendência pecaminosa em cada um de nós, de pensarmos que o mundo deve girar em função da nossa vida. Aliás, isso tem a ver com aquele texto ali do Gênesis, não é verdade? Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem não estava satisfeito em apenas ser a imagem de Deus. Ele queria ser o próprio Deus. Ele queria construir para ele uma realidade paralela. Aliás, essa foi a proposta da serpente para o homem, né? Seja independente, seja autônomo, seja como Deus, seja conhecedor do bem e do mal, tenha toda a realidade à tua disposição, tenha todo o conhecimento à tua disposição. O homem quis se tornar o centro de tudo. Ele já tinha um lugar de importância na ordem da criação, não é verdade? Deus o havia feito para ser o seu próprio representante, mas o homem queria ser uma realidade independente de Deus. O problema é que ninguém pode ser uma realidade independente de Deus, não é mesmo? Mas o homem queria ser, ele queria ser uma realidade independente de Deus, e o texto diz que porque queria ser uma realidade independente de Deus, ele rompe com Deus. E uma vez rompendo com Deus, o homem então, ele, ao invés de se tornar como Deus, ele perde, né, a imagem de Deus, não a sua total imagem, mas ele perde grande parte dessa imagem de Deus sobre si, e a partir de então o homem também perde a referência de Deus, e perdendo a referência de Deus, agora caminhando nesse estado pecaminoso, o homem por alguns momentos se esquece de Deus, e se esquecendo de Deus ele pensa que tudo gira em função dele, que tudo na verdade tem que girar ao seu bel prazer, quando na verdade o texto está dizendo claramente para mim e para você, que a história e toda a criação não foi nos dada para girar em nossa função. O texto está dizendo para mim e para você que tudo gira em função de Deus, porque nele foram criadas todas as coisas, quer no céu, quer na terra. As invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados ou potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Guilherme de Carvalho costuma dizer que a criação, na verdade, é um presente do Pai para o Filho, com o fim de que o Filho seja exaltado por meio de tudo que foi criado. A gente precisa entender isso, gente. Deus, ele tem poder para criar todas as coisas. E não apenas tem poder para criar tudo, mas ele tem poder de fazer com que todas as coisas caminhem na história com o fim de glorificar o seu
próprio nome. Olha só, tem um outro texto aqui maravilhoso que eu queria que você atentasse para ele. O Salmo 115, o verso 3 diz assim: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Já parou para pensar nisso? Deus pode, Ele tem total competência, total poder, Ele pode fazer qualquer coisa que lhe agrade. Por quê? Porque Ele é completamente poderoso. Eu acho que você já deve ter assistido aquele filme As Crônicas de Nárnia, algum dos três, né? O Príncipe Cáspia. São 3 filmes que retratam a obra de C.S. Lewis para nós. É tão interessante que nesse livro, As Crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis retrata a pessoa de Deus como um leão, né? O Aslan. E por que C.S. Lewis usa o leão para se reportar à pessoa de Deus? É muito simples, porque o leão é um animal indomável. Ele é o rei, né, da criação. Na escala da cadeia alimentar, o leão ele não é presa, ele é predador. Você já viu alguém tentar domar um leão, amansar um leão? Não dá para fazer isso. O leão é um bicho indomável. E é por essa razão que C.S. Lewis retrata a pessoa de Deus no seu livro As Crônicas de Nárnia como um leão. Porque Deus é um ser indomável. Ele é totalmente poderoso, né? O Guilherme de Carvalho vai dizer o seguinte: olha, Deus está aí no universo, livre, solto, né? Totalmente poderoso, e Ele pode fazer o que Ele quiser a qualquer momento e a qualquer hora. Um Deus assim, dá para a gente ter medo dele, né? Dá para a gente ter temor na sua presença. Nós não temos um Deus à nossa disposição para fazer aquilo que a gente quer na hora que a gente quer. Não, não é um Deus diminuto, não é um Deus pequeno, né? Não é um Deus que está a nosso serviço. Não, pelo contrário, Ele colocou, Ele dispôs todas as coisas na criação com o fim de o servir, com o fim de dar glórias ao seu nome. É claro que eu não quero que você termine esse tempo de reflexão com medo de Deus. Não, com temor sim, com santo temor sim. Não é com medo de se aproximar dele, né? Porque Deus não é apenas totalmente poderoso, não é como o Deus dos muçulmanos, o Deus do Islã, que a sua virtude maior é o poder e todo aquele que a ele não se submete é por ele dizimado. Não, não é esse o caráter do Deus cristão. Os atributos de Deus, eles funcionam como um todo, né? Todos juntos, funcionando em conjunto, né? O amor de Deus é totalmente poderoso e o seu poder é totalmente amoroso. Eles formam um conjunto, né? De tal maneira que nós não precisamos ter medo dele. Precisamos sim ter temor. Mas é a esse Deus que nós adoramos. Um Deus que é totalmente poderoso, que dispôs todas as coisas na criação com o fim de dar glória ao seu nome e que pode fazer na criação, na história, o que ele quiser, o que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. É a esse Deus e diante desse Deus que nós estamos. Não um Deus que nós podemos domá-lo, mas um Deus que usa a minha vida, a sua vida, a nossa história e a história dos homens com o fim de dar glória ao seu próprio nome. Bom, deixa com você o nosso telefone, o telefone da paz, 3429-9550. Talvez você precise de uma oração que traga conforto e paz ao seu coração nesse momento. Ligue para nós, nós queremos orar por você. E um convite, domingo às 20h30, temos o culto Cristo Vivo na Rua Manuel Macedo, número 360. Você é o meu convidado, venha estar conosco. E se Deus quiser, amanhã continuaremos aqui falando sobre os atributos de Deus. Deus te abençoe, até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.